E aí, pessoal, beleza? Vamos com mais um bate-papo aí. Hoje o bate-papo é sobre como conciliar treino aeróbico com treino resistido. No caso, pode ser treino com peso, pode ser musculação, pode ser calistenia, pode ser treino funcional, crossfit. Como conciliar esses dois estímulos, sendo que eles são treinos concorrentes, que são totalmente o inverso do outro, sabendo que você, utilizando os dois, você não consegue dar o estímulo máximo fazendo um depois do outro. Então, qual seria a melhor forma de executar esses dois treinos? Isso vai depender muito primeiramente do seu objetivo. Pode ser emagrecimento, pode ser melhora do condicionamento cardiorrespiratório, porque de repente você quer melhorar a sua performance numa corrida ou numa prova de ciclismo, e o outro pode ser hipertrofia. Então, primeiramente você tem que saber identificar qual o seu objetivo, se é justamente, como eu disse, se é queima de gordura, emagrecimento, hipertrofia, ou de repente uma melhora na sua performance. Dentro disso, a gente vai identificando o seu objetivo, você vai conseguir encaixar o treino de acordo com esse objetivo. O ideal para, independente desses objetivos, seria você dar um espaço de tempo entre esses dois treinos. Eu vou botar no caso aqui, vou dar um exemplo para vocês de uma corrida contínua, não estou falando de ritmo, uma corrida contínua junto com a musculação, que é o que as pessoas utilizam muito, corrida e musculação. Então, o ideal, independente desse objetivo, seria o que? Você estimular um primeiro e dar um intervalo de tempo para poder fazer o outro. O ideal seria você fazer de repente no horário a corrida, e depois o ideal seria você, depois de pelo menos de 6 horas, fazer o outro estímulo, que seria a musculação. Eu acredito como o ideal seria de repente você fazer a musculação primeiro, e depois de 6 horas você fazia, pelo menos 6 horas, você fazia o treino aeróbico. Por que depois de 6 horas? Porque de repente a gente precisa de um processo de recuperação muscular para fazer síntese de proteína, depois que você estimulou o seu corpo, do treino resistido, no treino de musculação, estou dando exemplo, e depois disso, desse tempo, você necessita dessa recuperação muscular, recuperação de tendão, das articulações. Depois desse período, aí sim você colocaria o treino aeróbico, o treino contínuo. Sendo que esse pico de recuperação de síntese proteica, ela pode ocorrer entre 3 e 6 horas, e aí sim você conseguiria dar um estímulo na corrida, ou um estímulo no aeróbico, sem ter prejuízo na sua recuperação muscular. Então, o ideal é a gente separar esses treinos em horários diferentes, ou de repente tem dias diferentes, porque se você de repente, eu estou falando isso de pessoas que de repente fazem treino todos os dias, tem pessoas que ou treinam 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, de repente você consegue separar os horários, você tem de repente disponibilidade de fazer o treino dividir em 2 horários, então aí esse seria o ideal. Se você não tem condições de fazer essa divisão por falta de tempo, então o ideal seria de repente você treinar num dia, fazer o estímulo com a musculação, e no outro dia fazer o cardio. Aí você divide de repente 3 vezes na semana, um dia a musculação, 3 dias a musculação, 2 dias o cardio, ou 3 dias o cardio, ver qual é seu objetivo, qual é o seu objetivo, e dessa forma você vai montar. Mas se você não tem essa disponibilidade, ou você quer fazer os dois no mesmo dia, o que seria melhor? Qual seria melhor? Você fazer primeiro um ou depois o outro? Se seu objetivo é performance, na corrida, na
bicicleta, no ciclismo, se você quer de repente fazer uma prova, você gosta de correr, fazer provinhas de corrida, e se o objetivo principal é a melhora de performance, então o ideal seria você, então, de repente, colocar a corrida primeiro, porque você consegue dar um estímulo maior, você consegue dedicar o seu treino aeróbico com mais intensidade, e pós-treino, pós o treino de corrida, você fazer o seu treino resistido. Isso se você não tem, como eu disse antes, se você não tiver a possibilidade, você não tiver como fazer essa divisão. Se você só tem um período para treinar e você quer fazer, e você pretende fazer os dois estímulos no mesmo treino, no mesmo dia, no mesmo horário, se sua questão é performance na parte cardiovascular, melhorar sua parte cardiovascular, melhorar sua performance numa corrida, então faça primeiro a corrida e depois faz o treino resistido. O ideal seria até que você, de repente, você faz a corrida primeiro, quando você for fazer o treino resistido, o treino de musculação, para você não ficar tão fadigado devido à corrida, não treine, procure não treinar os membros inferiores. Faz a corrida e depois da corrida, para você não ser concorrer com o outro, os treinos não serem concorrentes, você procura dar o estímulo e fazer, de repente, um treino de musculação, de peso, para membros superiores. Aí, assim, você vai conseguir recuperar um pouco o estímulo na sua parte, nos membros inferiores, e vai conseguir, de repente, ter uma performance um pouco melhor treinando os membros superiores. Então, o ideal é você fazer isso. Treina o performance, faça o aeróbico, faça o seu treino de cardio antes, depois, não tendo tempo, faça o seu treino resistido pós, mas tente colocar membros superiores ou de repente core abdominal, faça dessa forma e dá um espaço de tempo para você, ou no outro dia ou 2 dias depois, para ter uma recuperação melhor, faça o treino de membros inferiores, o treino resistido. Aí você faz a musculação num outro dia, você faz a musculação para ter uma recuperação melhor e ter um rendimento melhor, tanto um quanto o outro, porque se você quer melhorar a sua performance numa corrida, no seu aeróbico, o ideal é você também treinar, fazer a musculação, o treino resistido para esses membros inferiores, para você ter uma melhor resistência muscular localizada. Dessa forma você vai conseguir ter uma resposta melhor e você não vai concorrer um com o outro. Isso se você, claro, como eu estou dizendo, se for menos, se seu objetivo é melhora de performance para corrida, para aeróbico. Agora, se seu objetivo é perda de peso ou definição muscular, aí o ideal, se você não tem como eu disse antes, fazer em horários diferentes, o ideal é eu aconselho você primeiramente fazer o treino resistido, faça a musculação primeiro, que aí você vai dar um estímulo maior na musculação, e depois da musculação aí sim você faz o seu treino aeróbico. Por quê? Porque você fazendo o seu treino, você depleta, gasta o glicogênio muscular e você vai utilizar depois no seu cardio como fonte de substrato energético a gordura, né, o lipídio. Então é melhor você, de repente, o ideal para quem quer perder peso, que é, como eu estou falando, que conseguir uma melhora na sua queima de gordura, diminuir seu percentual de gordura, é justamente dar o estímulo de musculação no treino resistido, e depois sim, porque você consegue você consegue enfatizar, você consegue dar o seu máximo primeiro no treino resistido, porque você vai conseguir gerar uma hipertrofia, uma melhora no seu tônus muscular, aumentar a sua massa muscular. Consequentemente, você vai melhorar aumentando a sua massa muscular, você vai melhorar o seu metabolismo basal, você vai gastar mais caloria em repouso,
e depois que você conseguir fazer esse treino resistido, aí sim você vai pro treino cardio, pro treino aeróbico. Aí você faz um treino contínuo de preferência. Você faz um treino de baixo, não precisa de ser um treino de alta intensidade, de média para baixa intensidade. Aí sim você consegue ter um bom resultado. Da mesma forma para quem quer hipertrofiar, você vai fazer a mesma coisa que no caso para quem quer perder peso. Estimula primeiro com o treino de peso e depois faz o cardio. Dessa forma você vai ter resultados melhores. Por quê? Da mesma forma que você quer hipertrofiar, se você quer emagrecer ou gerar uma definição muscular, o que vai ser primordial é o treino resistido e aliado com uma boa alimentação, né? Com a reeducação alimentar. Não adianta a gente tentar fazer só o cardio de alta intensidade, porque o treino de cardio de alta intensidade ele vai depletar, ele vai utilizar a sua musculatura, de repente um treino muito longo, períodos muito longos de treino de cardiorrespiratório, uma corrida muito longa, vamos botar 1 hora, um treino muito intenso, você vai acabar degradando um pouco a sua massa muscular. Você vai perder gordura, mas você também vai perder massa muscular também. Então, por isso que o treino resistido à musculação, ele é muito importante, tanto para gerar hipertrofia, como para você fazer você também no período para poder melhorar seu tônus muscular e para você emagrecer também. Porque dessa forma, você diminuindo a sua gordura corporal, se você tiver uma massa muscular preservada, uma massa muscular um pouco maior, você vai conseguir ter uma aparência mais saudável, uma aparência mais... Os seus músculos vão ficar mais aparentes, vai melhorar a sua definição muscular. Não adianta a gente só correr para o treino aeróbico, que você vai ficar uma pessoa, você vai diminuir muito a sua massa muscular, vai gerar flacidez e você não vai ficar com um aspecto um aspecto tão vistoso, a forma que você procura, que você acha, né, que fica tão agradável. Então, se você não tem possibilidade de fazer os treinos divididos, procure, se você quer emagrecer ou se você quer hipertrofiar, procure fazer primeiro o treino resistido. Procure fazer primeiro o treino com peso e depois do treino com peso você vai fazer um cardiorrespiratório. Aí aí sim você vai conseguir obter bons resultados. Gente, porque os dois treinos vou dar um exemplo para vocês. Ninguém consegue dar um estímulo muito forte. Vamos botar que você faça primeiro a musculação e depois o cardio, como eu estou falando, como eu estou dando essa dica. Você nunca vai conseguir dar um estímulo 100% na musculação e depois do treino de musculação dar um estímulo muito correr 1 hora com uma intensidade tão alta também, porque você já gastou o glicogênio muscular na musculação, você já está depletado em relação à energia, as fontes de energia. Então você não consegue dar o estímulo tanto se for o cardio antes e o treino de resistido depois, como ao contrário. Por isso que a gente fala que são treinos concorrentes, porque um concorre com o outro, os estímulos são diferentes. O treino resistido, você vai fazer síntese de proteína. O treino cardiorrespiratório, você vai utilizar oxigênio como fonte, você vai fazer biogênese mitocondrial. Então um concorre totalmente com o outro, você não tem como dar os estímulos intensos nos dois treinos. Então, por que você tem que você tem que priorizar de acordo com o seu objetivo? Por isso, porque de acordo com o seu objetivo você vai botar o primeiro treino
como de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo. Como eu disse, se o seu objetivo é melhora de performance em corrida, em provas, você dá o seu estímulo que é principal, que é a melhora de performance numa corrida, num cardio, então você vai dar primeiro o estímulo na corrida. Então o seu primeiro treino vai ser o treino de cardio, vai ser a corrida, porque sua busca é performance. Então você vai estar com aporte nutricional, você vai estar descansado, então você vai conseguir dar esse estímulo primeiro e depois você faz o treino resistido, de repente até para poder fazer uma recuperação dessa musculatura, um treino regenerativo, para poder você ter melhorar sua performance também na corrida, porque para quem está correndo e faz prova ou quer melhorar, a importância da musculação, além de preservar a sua massa magra, a sua massa muscular, é prevenir de eventuais lesões ligamentares, articulares e até contratura muscular, porque dependendo da prova ou da corrida que você faça, de repente ela é muito intensa. Se você não tiver uma musculatura se não tiver uma musculatura fortalecida, a sua probabilidade de ter uma lesão durante uma provinha ela é grande. Então por isso que associar os dois treinos é muito importante, é muito legal. Aí você vai montar justamente como eu estou falando, de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo. Já voltando para quem quer ter um corpo estético, uma musculatura mais aparente, um corpinho mais sequinho, que é totalmente diferente de performance para a corrida, aí você vai justamente dar o estímulo contrário. Faça primeiro a musculação pesado e depois que você deu seu estímulo, você fez o seu treino pesado, aí sim você fez a musculação, seu treino resistido, aí sim você vai fazer um cardiozinho para poder melhorar também aí você vai juntar os dois, vai além de estimular o cardiorrespiratório, que também é muito importante para mim, um é tão importante quanto o outro. Eu vou explicar também porque o cardio também te ajuda também na questão do treino de peso. Vou dar um exemplo para vocês. Se você está acostumado a fazer uma série pesada de agachamento, de leg press, e você consegue fazer com bastante peso, mas você sente que de repente, eu faço 10 repetições com peso e eu consigo fazer tranquilamente. Se você faz um drop e você diminui essa carga a 50%, o ideal, se você faz 10 repetições com a carga, se você diminuir essa carga para 50%, o ideal seria você fazer pelo menos 20 repetições. Mas às vezes você não consegue fazer essas 20 repetições, por quê? Justamente porque você não tem, o que falha primeiro não é a sua musculatura, é a sua parte cardíaca, o seu cardiorrespiratório. Então, se você tiver o seu cardiorrespiratório estiver legal, estiver bem, o seu treino com peso também vai melhorar. Você vai conseguir executar repetições, conseguir fazer mais repetições de repente num treino com peso, que você, devido à sua condição, seu condicionamento cardiorrespiratório está melhor. Porque às vezes a gente falha primeiro, você não falha a sua falha não é muscular. E às vezes no seu cardio, porque às vezes você sente que você fez uma série de agachamento que você poderia fazer um pouco mais, a sua perna não está cansada, não está descansada, mas você vê que a sua frequência cardíaca já está mais alta, você começa a se sentir um pouco mais ofegante. Então isso não, o que está pegando, então no caso é o seu cardio. Então por isso que é importante de repente você associar um com o outro. Então, se seu objetivo é hipertrofia, aumentar a sua massa muscular, ficar com o corpo mais torneado, então por isso que é importante você também fazer o seu treino de cardio também, porque o seu treino de cardio vai te ajudar na sua performance também no treino resistido. Justamente por isso, porque você vai ficar menos ofegante, menos cansado e até às vezes você consegue até ir um pouco além. Aí você consegue fazer outras séries, fazer um drop, fazer chegar a sua falha muscular sem falhar na parte cardiovascular. Então isso é importante.
como eu estou falando, e o que eu disse o que eu estou falando para vocês é se vocês não têm tempo de dividir esse treino em 2 períodos. Então, se você quer hipertrofia, quer hipertrofia, quer melhorar o seu volume muscular, então comece primeiro com a musculação, que a sua prioridade é ganhar massa muscular, e depois você executa o seu treino cardiorrespiratório. Aí você não tem necessidade de fazer um cardio também de alta intensidade. Faz um cardio com um volume um pouquinho maior, com intensidade um pouco mais moderada. Vou dar um exemplo, pode ser uma esteira com inclinação, pode ser uma esteira com inclinação, no caso, uma caminhada. Pós-treino, pode ser uma bicicleta, pode ser uma escada, que são exercícios que vão te associar com a musculação e não vão te machucar. Se a corrida, se for uma corrida muito intensa, ele vai te prejudicar na musculação, se for pós-treino, porque, como eu disse antes, você tem um período até vamos botar de até são 6 horas para fazer síntese dessa proteína que foi rompida durante o seu treino de musculação. Por isso que, sim, se você tiver tempo para poder dividir os treinos, então você faça a musculação, como estou dizendo, se é hipertrofia, faça a musculação primeiro e depois, mais tarde, se você tiver a possibilidade de fazer o cardio no outro horário, seria excelente, porque você vai ter tempo de ter recuperado, feito essa síntese e ressíntese proteica, e quando você for para o seu treino de cardio, claro, se alimente bem, faz um aporte nutricional para você treinar bem também, aí você vai ter um rendimento melhor, tanto em um quanto no outro. E eu digo isso para a mesma coisa para quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer, faça a musculação também, ou o treino resistido que seja. Como eu estou falando, eu estou usando aqui o exemplo da musculação, mas como eu disse antes, pode ser qualquer treino resistido, pode ser calistenia, pode ser o exercício que você faz em casa, agachamento em casa, os exercícios com o peso do seu próprio corpo. Também, pode ser isso também. Você vai utilizar, faça esse treino para você dar o estímulo maior dele e faça o treino cardio no outro horário, como eu disse, trabalhe primeiro o estímulo da hipertrofia. Por que, pessoal? Porque eu estou falando em hipertrofia, eu não estou querendo dizer que todo mundo eu estou falando em hipertrofia porque aumentar essa massa magra, mas isso não quer dizer, as pessoas às vezes treinam errado, tanto na musculação. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham, eu quero emagrecer, quero ficar definido, e quer fazer várias repetições, 50 repetições, e isso não vai melhorar, isso não vai fazer você emagrecer. Isso só vai simplesmente melhorar a sua resistência muscular localizada. Só isso. Você vai ficar só com o seu membro um pouco mais resistente. O que vai gerar o que vai ajudar você a emagrecer, a ter um gasto calórico maior, é você fazer um treino com peso mesmo. Eu recomendo, pessoa que quer emagrecer, treinar com hipertrofia também. Treina com peso, você vai gerar o seu gasto calórico durante esse treino de peso é maior, e o que vai ser primordial para isso é você adequar com a sua alimentação e você fazer um cardio num outro horário que vai ajudar isso. Aí se você vai gerar um gasto calórico um pouco mais acentuado, o seu gasto energético durante o treino de hipertrofia ele é muito maior. Por isso que eu falo, o treino de hipertrofia ele é um treino que é para todos. O treino com peso ele é para todas as pessoas, independente de quem está mais pesado, que está um pouco mais leve, quer buscar emagrecimento, quer buscar volume muscular. Não tem como você dividir muito. Então faça o treino resistido com a carga um pouco maior, e após isso você faz o treino cardiorrespiratório, o aeróbico. E como eu disse, se você tiver como dividir esses treinos, muito melhor. Mas tudo isso vai também da intensidade e do objetivo.
a intensidade que você vai imprimir é de acordo com esse objetivo também. Como eu disse, o treino de performance, você vai procurar dar um estímulo no aeróbico mais intenso. Você pode fazer um treino um pouco mais volumoso e um pouco dependendo do seu objetivo, claro. Você vai fazer esse treino mais intenso. O treino para emagrecimento, você vai fazer justamente isso. Você vai adequar a sua alimentação de acordo com o seu treino, porque o que a gente não pode também ter dúvida o treino para hipertrofia quanto o treino para emagrecimento, eles não têm tanta diferença. O que vai fazer a diferença justamente é a alimentação. Já o treino de performance, aí sim ele vai vai mudar muito o estímulo. O estímulo primeiro vai ter que ser como eu disse, o cardio. E como que eu disse, como eu estava falando, a forma, você pode dividir o seu treino também de acordo com os seus dias. Isso vai depender de quantas vezes você treina na sua semana, porque você pode dividir esse treino não os 2 treinos no mesmo dia. Mesmo que você não tenha tempo de fazer 2 vezes, você pode dividir seu treino como um dia o treino resistido, no outro dia o treino cardio, e vai alternando esses treinos. Tanto aí você também isso não vai depender também do seu objetivo, porque se você quiser fazer se você busca emagrecimento, se você busca hipertrofia ou se você busca performance no treinamento, se você dividir um dia e um dia outro, aí não tem problema, você vai ter um tempo de recuperação muscular, um tempo de recuperação das tendões, articulações, e você vai conseguir imprimir uma intensidade maior, tanto no treino cardio quanto no treino resistido. Então, o que eu aconselho também, se você prefere dividir dia cardio e dia de peso, é você no dia de repente você divide um dia de membros inferiores, um dia de cardio e no outro dia de membros inferiores. Você pode fazer essa divisão também, que não vai te atrapalhar. O treino que você fizer, o cardio, que ele venha antes do treino se você fizer o treino resistido de membros inferiores e no outro dia você fizer um treino de cardio, procure fazer o treino de cardio no outro dia mais recuperativo, com a intensidade um pouco mais baixa. Pode aumentar um pouquinho o volume e diminuir um pouco a intensidade. Aí no outro dia, se você treina membros superiores, core ou faz essa divisão, no outro dia, aí como você já teve um tempo maior de recuperação, aí sim você pode fazer um treino de cardio um pouco mais intenso. Aí você diminui um pouco o volume desse treino e aumenta essa intensidade. O treino cardio você pode manipular ele, pessoal. Vocês podem fazer 3, 4 vezes por semana, mas você pode também, não sempre, você pode fazer mudar os seus estímulos no treino de cardio. Se o treino de cardio um dia, como eu disse, mais intenso, um dia mais volumoso, e dessa forma você vai obter bons resultados, associando com esse treino resistido, todas as pessoas que buscam esses objetivos diferentes vão ter bons resultados, tanto, como eu disse, para ganho de massa muscular, como para queima de gordura e emagrecimento, como para busca de performance. Você dividindo esses treinos dessa forma que eu disse, intenso e volumoso, alternando, você consegue ter bons resultados. Como eu já falei aqui para vocês, eu já falei de várias formas como montar. Primeiro, fazendo treino concorrente, né? Claro,
se você fizer ele concorrente um após o outro, recapitulando, se seu objetivo é performance na corrida, melhorar para uma provinha, ou de repente você só quer realmente melhorar seu cardiorrespiratório, você curte correr mesmo e acaba sempre querendo buscar um pouco melhorar sua performance, então você vai começar primeiro com cardio e depois implementar o exercício resistido. Se você fizer os dois no mesmo, eles vão ser concorrentes porque um vai concorrer com o outro. Por quê? Porque eles são feitos no mesmo horário. Então, se for concorrente, então faça primeiro performance, faça primeiro o cardio. Se for aumento de massa magra, emagrecimento, perda de peso, comece primeiro com o treino resistido e depois faça o cardio. Esse cardio, como eu disse antes, de preferência, se for depois do treino de musculação, como estou dando exemplo, baixa intensidade e aumenta um pouquinho o volume. Como eu disse, exemplos: caminhada pode ser caminhada na rua, procure fazer percursos que tenham subida, que tenham estímulos diferentes, ou se for esteira, faça numa inclinação, mas exercícios com baixo impacto. De preferência, não faça uma corrida intensa. Como eu disse, baixa intensidade e aumenta um pouquinho o volume. Escada e bicicleta. Esses pós-treino resistido, pós-treino de musculação, tanto para perda de peso e queima de gordura, como para hipertrofia. Isso, como eu disse, um antes, outro depois. O ideal, tanto para perda de peso e queima de gordura, como para aumentar a massa muscular, hipertrofia, e como para performance, o ideal de tudo isso é de realmente dividir. Dar um tempo aí pelo menos de 6 horas de intervalo. Só que eu estou falando um antes e um depois porque eu sei que hoje é difícil, as pessoas não têm tempo para poder ficar tanto tempo, né, na academia, ou não tem tanto tempo disponível para poder fazer atividade física. Então por isso que a gente bota, porque às vezes a pessoa vai para academia e quer fazer já matar o seu dia ali. A maioria das pessoas querem fazer o treino resistido mais o cardio, então foi dessa forma. Mas se tiver possibilidade de você dividir, divida, que é o melhor. É o melhor, porque você consegue recuperar tanto o seu corpo tem um melhor aporte nutricional, tanto para executar o cardio quanto para o treino resistido, e você consegue melhorar a sua performance em cada um. Dividindo dessa forma, você fazendo eles espaçados, você consegue dar um estímulo melhor tanto um como no outro. Você dividindo, fazendo um pós ao outro, você vai ter que priorizar, né, qual é o seu objetivo. Por isso que sempre o primeiro vai ser o que você busca. Dividiu não, dividiu você consegue dar uma intensidade um pouco melhor, tanto um quanto o outro, porque você vai ter o tempo de repouso, tempo de regeneração, aí você consegue dividir. Então, como eu disse, então, eu dei para vocês treino antes e pós, fazendo os dois juntos, que é uma opção para quem não tem tempo nenhum, tem tempo curto para poder ir para academia, só tem um horário para ir para academia, então faça um, depois o outro, tendo a noção que os dois são concorrentes, que os estímulos são totalmente diferentes, e que você sabe que o primeiro vai ser o principal e o segundo você não vai conseguir imprimir numa intensidade tão grande. Então tenha consciência. A outra forma é dividir um no horário e o outro no outro, né? De preferência, se você, como eu disse, se você pode até encaixar da forma que você achar melhor. Se você quer buscar hipertrofia e tudo, você vai, de repente, faça o seu treino resistido de manhã e faça o cardio à noite.
Mas tem um porém também, se o cardio à noite também você fizer ele muito intenso, pode atrapalhar o seu sono, porque você acaba ficando seu metabolismo mais acelerado, tendo dificuldade um pouco para poder ficar muito tempo ainda com o metabolismo acelerado, tendo dificuldade para poder dormir. Então até isso você tem que ver como encaixar melhor. De repente você acha que fica muito intenso, fica muito dificultoso para você abaixar o seu metabolismo, para você abaixar a adrenalina, então faça o cardio primeiro, faça o cardio de manhã, a musculação ou o treino resistido mais tarde. Isso vai depender de acordo com a sua adaptação, com sua adaptabilidade. Mas, como eu disse, o ideal, divisão, divida os dois. E a terceira opção que eu dei para vocês é dividir por dia. Divida um dia aeróbico, um dia resistido, aí dessa forma você vai dividindo. Um dia aeróbico de baixa intensidade e o volume um pouco mais alto, aí no outro resistido. No terceiro dia, aumenta a intensidade do cardio, diminui o volume. Quarto dia, resistido. O resistido você pode mudar o estímulo. No primeiro dia, o resistido você pode fazer membros superiores, e no outro dia, no segundo dia que você faz o resistido, membros superiores. Ou você pode no global, que você englobe todo o corpo, faça um exercícios multiarticulares que tem um desgaste energético maior. Então você tem como a gente manipular de várias formas que cada pessoa consiga se adaptar e ver a melhor forma, que essa montagem fica adaptável. A única coisa que eu quero que vocês entendam é justamente isso, que se você não tem tempo, priorize o que é melhor para você, de acordo com o seu objetivo. Se você tem tempo para fazer essa divisão, divida de acordo com o seu dia ou de acordo com a sua resposta. E para quem não consegue fazer os dois no mesmo horário, no mesmo dia, e também não tem disponibilidade de dividir nos dois horários no mesmo dia, divida dessa forma que eu estou falando. Divida um dia de cardio, um dia de resistido, outro dia de cardio, só que você vai mudando esses estímulos. Dia de cardio mais intenso, menos volumoso, e no outro dia você e aí você vai rodando. Um dia estímulo intenso, baixo, alto, volume mais alto, e dessa forma você vai conseguindo manipular, e sempre, claro, também lembrando os resultados vão vir também com uma alimentação adequada, continuidade nesses treinos, tem que ter rotina, a rotina é o principal, e repouso, a gente não pode esquecer de ter o repouso. Não dá para imprimir todos esses treinos 7 vezes por semana. O ideal é tirar pelo menos um dia ou 2 dias na semana para ter um repouso. De repente você pode dividir seu treino 2 dias com repouso no meio da semana e mais um outro repouso no final da semana. A gente tem que aprender que o resultado vem com 3 vertentes: treino com rotina, alimentação adequada e repouso. Se vocês conseguirem acertar esses 3, podem ficar tranquilos que o resultado vai chegar. Entendeu? Então, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho como fazer essa divisão, e tá explicado aí. Então, fiquem ligados aí, porque é só saber fazer essa montagem da forma que eu falei com vocês que o resultado vai chegar. Beleza, pessoal? Valeu aí pela atenção, e fiquem ligados que eu vou ainda botar bastante conteúdo para vocês aí relacionados a treino, a emagrecimento, a queima de gordura. E valeu. Qualquer dúvida aí, comentem aí, que a gente vai estar
sempre disponível a responder a vocês. E valeu, tamo junto e até a próxima.